Olha aqui. Questões de regra de 3. Toda prova, todo concurso tem essas questões. Mas, Pacífico, como é que eu erro? Às vezes falta de atenção. Amarre um cordãozinho no dedo. Olha aí, amarre um cordãozinho no dedo. Tá certo? Então vamos lá. Diz assim: 12 pedreiros construíram um terço de uma parede em 4 dias, trabalhando 8 horas por dia. Certo? Trabalhando 8 horas. Ó, um terço, uma parede em 4 dias, trabalhando 8 horas por dia. Determine quantas horas por dia precisarão trabalhar 8 pedreiros para terminar o restante dessa parede em 16 dias. Então vamos lá, pegar os dados. Acompanhe comigo. Quais são as grandezas? Então é um problema de regra de 3. Pronto. Problemazinho de regra de 3. Quais são as grandezas? Vamos atrás das grandezas? Vamos. 12 pedreiros. Depois eu pego os dados. São as grandezas. 12 pedreiros construíram um terço da parede. Então, nós temos aqui a parede, um terço da parede em 4 dias. Nós temos dias em 4 dias. Nós temos dias trabalhando 8 horas por dia. Então, horas por dia. Então, vamos pegar os dados agora. Pegamos as grandezas. 12 pedreiros. Pronto, tá aqui. 12 pedreiros. Construíram um terço dessa parede. Certo? Construíram um terço da parede em 4 dias. Em 4 dias, trabalhando 8 horas por dia. Pronto. Vem, determine quantas horas. Então, eu coloco X aqui. Determine quantas horas por dia precisarão trabalhar 8 pedreiros. Ó, 8 pedreiros. Certo? 8 pedreiros para terminar o restante dessa parede em 16 dias. Ora, o restante da parede, só para lembrar, está aqui a nossa parede. Ora, se eu fiz um terço, essa aqui foi feita, um terço. Então, em termos percentuais, aqui também é um terço, ou em termos de fração, um terço. Então, está faltando quem? 2 terços. Pronto. Ó, fiz um terço, então está faltando quem? 2 terços. Pronto. Então, como é que é a historiazinha da regra de 3? Como é que faz? Certo? Para verificar se é diretamente ou inversamente. Eu coloco uma seta, vizinha, variável quem? Variável x. É só hábito. E verifique de 2 em 2 se as grandezas são diretamente ou se as grandezas são inversamente proporcionais. Então, vamos começar aqui. Me diz uma coisa, esquece as outras, esquece. Se eu trabalhar durante 4 dias para fazer o serviço, eu preciso trabalhar só 8 horas. Se eu for trabalhar 16 dias, eu preciso trabalhar mais ou menos horas por dia. Lógico, Pacífico, menos. Então, as grandezas são inversamente. Lembre, eu aumento o dia. Então, para fazer o serviço, eu vou gastar, olha lá, repetindo, 4 dias para fazer o serviço, eu preciso trabalhar 8 horas. Mas se eu querer fazer esse serviço em 16 dias, eu vou precisar, eu vou sem problema nenhum, tá certo? Eu vou diminuir horas, aqui aumentou e aqui diminuiu. Pronto. Um terço da parede eu fiz trabalhando 8 horas. 2 terços, eu vou precisar mais ou menos? Lógico, um terço eu fiz em 8 horas. 2 terços, eu vou gastar mais horas. Pronto, mais horas. 12 pedreiros eu botei para fazer o serviço. Gastaram 8 horas. Se eu botar 8, vai levar mais ou menos? Lógico, mais tempo. Aqui diminui o pedreiro para compensar, vai ter mais horas. Então, grandezas inversamente proporcionais. Então, vou limpar isso aqui para melhorar um pouquinho, certo? Melhorar um pouquinho. Então, vamos nós. Isola A. O que eu faço? Vou isolar a razão que tem
a variável. Pronto. E vou verificando. Se as grandezas são diretamente, se a seta está no mesmo sentido, lembre, a seta, o referencial, é onde tem a grandeza. Onde está a variável. Então eu verifico. Se tiver no mesmo sentido, você coloca, repete. Se tiver sentido contrário, você inverte. Essa, comparando com essa, olha que está sentido contrário. Então você escreve, o que você vai escrever? Você vai escrever simplesmente 8 sobre 12. Então você inverte. Aqui não era 12 sobre 8, a 12 e 8, aqui fica 8 sobre 12, o contrário. Essa seta e essa está no mesmo sentido, então você repete 1/3 e aqui 2/3. Pronto, vai multiplicando. Essa e essa grandeza, ó, a seta não tem sentido contrário, então você inverte. Fica 16 sobre 4. Então, o que ficou? 8 sobre x, 8 sobre 12, 1/3 para 2/3, 16 sobre 4. Então, eu posso simplificar, porque aqui está simples. O que simplificar? Vamos ver aqui, ó. 16 dividido por 4, então sobra 4. Pronto. Você pode eliminar esse 3 com esse 3. Então, vai ficar 1 e 2. Você pode, ó, por 4, eu posso escrever 2. Por 4, eu posso escrever quem? 3. Mais pacífico. Ó, por 4, 2. Eu podia cortar logo esse 8 por esse 8? Poderia, sem problema nenhum, ó. Numeradores, mas tem a igualdade entre eles, sem problema nenhum. Foi apenas escolha. O que eu tenho? Eu tenho 8 sobre x. E o que ficou aqui? 2 sobre 3. 1 sobre 2, ó. 2 sobre 3, 1 sobre 2, 4 sobre 1. Vezes 4 sobre 1. O que eu posso, sem problema nenhum? Eu posso simplificar, só simplificação. Eu posso cortar esse 2 com esse 2 aqui. Então, se eu multiplicar, certo? O que nós vamos ter? Vamos ter 8 sobre x. Em cima fica 4, embaixo, ó, 4, fica 3. Aí o aluno não gosta, não, prefiro multiplicar em cruz. Produto dos meios igual a produto dos extremos. Fica à vontade. Então, implica que 4x é igual a 3 vezes 8, 24. Tá certo? 3 vezes 8, 24. Tirando o valor de x, 24 dividido por 4, então x dá igual a 6. 6 vezes 4, 24. Mas um detalhe, qual é o detalhe? Tá certo? Vamos ver o que ele quer. Não vamos precipitar, olhar a opção e marcar logo. Ele diz, determine quantas horas por dia precisarão trabalhar. Pronto! Então, a resposta, sem dificuldade nenhuma, é B de bola. 6 horas é o que eu encontrei. Era isso que o nosso amigo estava querendo, tá certo? Nosso amigo estava querendo saber quantas horas, tá certo? Eles iriam gastar. Tá certo? Os 8 pedreiros. Pronto. Essa foi a questão de número 40. Olha aqui. A 41. Pronto. Diz assim. Essa é a matemática básica, a matemática gostosa, a matemática que a gente vê as contas acontecer e do nosso dia a dia. Não aquelas coisas que a gente viaja. Sacão. Pedro comprou um carro que estava anunciado por R$16.000. Com 15% de desconto sobre esse valor. Em seguida, vendeu com 15% de lucro sobre o valor que havia pago. Pedro vendeu o carro pela seguinte quantia. Então, o que foi que aconteceu? Está aqui o carro, a última geração. Está aqui o carro. Foi o que aconteceu? Era 16 mil. Só para ter uma ideia. Aí o que aconteceu? Ele comprou, teve um desconto de 15%. Pronto. Ele ficou aqui com o carro, última geração. Só que ele vendeu,
ganhando 15%. Certo? Então, ele vendeu, lembre, ganhando 15%. Aqui foi desconto e aqui foi ganho. Então, ele quer saber por quanto vendeu o carro. Então, vamos agora começar pegando os dados da questão. Então, eu tenho o carro. Meu carro sempre é de última geração. Então, eu tenho um carro. O valor desse carro estava na tabela lá por 16 mil. Eu paguei, lembre, um desconto de 15%. Pronto. Então, vamos calcular aqui. 15% de 16 mil. 16 mil. Simplificando um pouco, que esse é o forte da questão, se eu simplificar um pouco, eu vou ter 15, se eu simplificar um pouco, eu vou ter 15 vezes 160. Ora, se eu tenho 15, tá certo? 15 vezes 160, então, na realidade, 15%. Na realidade, foi 2.400. Pronto. Eu tive um desconto de 2.400. Pronto. Então, menos 2.400. 15%, 2.400. Então, o carro agora está, ó, o carro está para mim, ó, o carro agora está, pronto, vamos ver o preço do carro. O preço do carro, na realidade, ficou, ora, 16 mil, tirando, tá certo? 16 mil, tirando 2.400, então o carro ficou por 13.600. Então, ele está agora 13.600. Deixa eu, pronto. O carro agora, o valor dele é 13.600. Foi o que aconteceu. Eu vou, tá, eu tenho um carro aqui, pronto, eu tenho um carro que é, tá, 13.600, eu vou vender ganhando 15%. Pronto. Então, veja para mim as continhas. 15% de 13.600. Se eu simplificar um pouco, isso é só continha. Se eu pegar, tá certo? Eu tenho 136. Se eu multiplicar por 15, 2.040. Pronto. Então, eu tenho, vamos ver aqui, 2.040. Então, beleza. Ó, eu ganhei 2.040. Pronto. Então, o carro vai ser vendido 2.040. Então, se eu pegar 13.600, somar 2.040, eu vou ter 0, 4, eu vou ter 6, eu vou ter 5, eu vou ter 1. Então, na realidade, o carro está sendo, vou vender o carro por 15.640, certo? 15.640. Olha a loucura. Eu pensei, Pacífico, eu pensei que eu ia ganhar, ia vender pelo mesmo valor. Olha aqui a loucura. Eu comprei por 16, vendi por 15.640. Ele poderia ter pedido quanto é que ele teve de lucro ou de prejuízo. Na realidade, ele teve o quê? Foi prejuízo. Ok? Então, voltando para a opção. Então, ele pergunta, Pedro vendeu o carro pela seguinte quantia. Qual foi a quantia que ele vendeu o carro? Ele vendeu por 15.640. Resposta correta é D. Resposta correta é
D de dado. Mas lembrando que você poderia ter feito essa questão de uma outra maneira. Só vou dar uma dicasinha aqui, você podia ter resolvido. Como? Você tinha, que aqui, 80, não é 15%? Tirando, fica 85%. Você calcularia isso aqui, sem dificuldade nenhuma. Só que esse valor tinha que aumentar, e você calcularia 115%. Então, esse valor, você não tirou 15%? Ó, esse aqui você aumentou 15%. Então, esse aqui você aumentou 15%, você tirou 15%. Então, seria 85% você encontraria esse valor. Então, 115% você encontraria esse valor aqui. Então, lembre, bem simples. Deixa eu só colocar aqui para você ter uma ideia. Então, esse valor seria 13.600. Calcularia logo 13.600. 85% desse. 115% desse aqui, calcularia 15.640. Então, faria logo. Por que Pacífico? 15, por que 85%? Você não tinha 100%? Se houve um desconto de 15%, então ficou somente quem? 85%. Pronto. Aí, no outro, você não aumentou 15%? Então, você tinha 100%, aumentou 15%, passa a ser quem? 115%. Isso sai rápido. Isso é a maior dica. Exercite, faça questões de maneiras diferentes. Para na hora da prova, você ter a sua maneira e chegar à resposta correta. Vamos para a próxima? Então, veja aqui comigo. Então, o que nós temos aqui na questão de número 42. Pronto. Da 42 diz assim. A idade de João hoje é igual a 2/3 da idade de Pedro. Sabendo que João tem hoje 20 anos, determina a idade de Pedro daqui a 5 anos. Pronto. Então, qual é a informação que eu tenho? Eu tenho João, idades. Certo? Eu tenho a idade de João, certo? Hoje. E tenho a idade de Pedro. Pronto, João vou chamar de J, Pedro de P. Hoje. Então, qual é a relação? João, certo? É igual à idade de João, é 2/3 da idade de Pedro. Ele diz, a idade de João hoje é igual a 2/3 da idade de Pedro. Sabendo que João tem hoje 20 anos. Se João tem 20 anos, essa equação vai ficar 20, ó, João tem 20 anos, 2/3 de P. Pronto, produto dos meios igual ao produto dos extremos. Fazendo as nossas continhas, 2P é igual a 60. 2P igual a 60. Então, P é 60 dividido por 20. Olha aqui. A idade de Pedro é 30 anos. Pronto. Ora, se eu quero saber a idade do João, é só substituir. Né? Que é 20. Já foi dado. Então, pronto. Então, agora, o que ele quer saber? Olha o dedinho, olha o cordão no dedo. Cordãozinho no dedo. Ele diz, olha o que ele pergunta. Ele diz, João tem hoje 20 anos. Determina a idade de Pedro daqui a 5 anos. Essa idade é hoje. Hoje. Após 5 anos. Pronto. Após 5 anos, hein? Após 5 anos, a idade, então, né, após 5 anos, então, mais 5. Então, a nossa idadezinha vai ficar quem? A idade de Pedro? 35 anos. Pronto. A idade de Pedro, 35 anos. Cuidado. Ó, olha aqui onde eu tinha uns 30. Se não tiver cuidado, marca a opção no impulso. Então, a resposta correta é 35 anos, daqui a 5 anos. D de delícia. Essa é a resposta da questão de número 42.
102, ok? Então, veja aqui o que nós temos agora na questão de número 43. Determine o valor do produto. Isso aqui a gente chama percentual de percentual. Calcula o valor do produto. 20% de 64%. Pelas opções, ele não deu em percentual. Então, vamos ver aqui. Normalmente, essas questões é dado em percentual. Então, vamos ver o que ele tem. Eu quero, veja comigo os dados da questão. Eu quero 20%, 20% de 64%. 64% é um produto. Então, o produto, 20% é 20 sobre 100 vezes 64 sobre 100. Posso simplificar para diminuir as contas. Eu posso simplesmente por 20 dá 1, por 20 dá 5. Pronto. Então, em cima, isso é a conta, lembre. Em cima eu vou ficar com 64, embaixo eu vou ficar com 500. Pronto. Então, eu fico 64 por 500. 64 dividir por 500. Então, vamos fazer as continhas aqui, ó. 64 eu vou dividir por 500. Pronto, 64. Vou organizar um pouco. 64 eu vou dividir por 500. Então, começa. Bem simples. 64 eu vou dividir por 500. Posso dividir 64 por 500? Não. Então, 0. Mas eu quero dividir. Então, coloco o 0 aqui, provoca uma vírgula no quociente. 640 por 500 dá 1. 1 vezes nada é nada, para nada é nada. 1 vezes nada é nada, 4 é 4. 1 vezes 5 é 5. Para 6, 1. Então, sobrou 140. Aí, bota mais um 0, não tem mais vírgula. Então, isso aqui dá 2. Certo? 2 vezes nada é nada, fica nada. 2 vezes nada é nada. 2 vezes 5, 10. Então, sobrou 400. Bota mais um 0. Então, isso aqui dá 8. 8 vezes nada é nada. 8 vezes nada é nada. 5 vezes 8, 40. Para 40 é nada. Então, deu exato. Então, isso aqui, na realidade, é 0,128. Lembre, a resposta não é em percentual. Mas se você quisesse essa resposta em percentual, você daria um pulo para a direita e deslocava 2 casas decimais. Então, em percentual, seria 12,8%. Isso é só para lembrar, isso é só para revisar a matéria. Então, veja comigo, o que nós temos como opção? Nós temos a resposta, tudo é parecido uma com a outra. Deixa eu ver a resposta. Então, nós temos 0,128. 0,128. Certo? 128 milésimos. 0. Então, o item correto da questão de número 43, C de casa. Lembre, isso aqui poderia ter sido também percentual. O desgraçado, é assim que a gente diz, né? Forte expressão. Ele colocou tudo, os mesmos valores, só mudando a vírgula, a posição da vírgula. Isso é cruel. Na hora de um descuido, você perdeu uma questão dessa, jamais. Então, veja agora a questão de número 44. Sabendo que 7 litros de gasolina custa R$ 18,41 no posto A. Quanto custarão 18 litros dessa gasolina nesse mesmo posto? Pacífico. Eu tenho questões parecidas com essa que nós já fizemos. Então, ele diz. Então, o que eu tenho? Sabendo que 7 litros... Então, deixa eu fazer aqui uma mudança.
nós temos, ele diz, 7 litros de gasolina custa 18 no posto. Ah, quanto custa 18 litros de gasolina nesse mesmo posto? Então eu faço uma regrazinha de 3. Desculpa. Eu faço uma regrazinha de 3. Como? Olha lá. Sabendo que 7 litros de gasolina custa, então, ó, 7 litros. Então vamos ver aqui. Dinheiro agora não. Eu tenho litros. E aqui eu tenho uma grana. Pronto. 7 litros custa 18,41. E o nosso amigo, quanto custa? 18 litros. Pronto, 18 litros. Custa quem? Custa X. Pronto. Então vamos fazer a proporçãozinha. 7 está para 18, assim como 18. Opa! 7 está para 18, assim como 18,41 está para X. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 7x é igual a 18 vezes 18,41. Ora, não temos máquina na hora da prova. 18,41 vezes 18. Então, na multiplicação, multiplica todo mundo por 8, todo mundo por 1. 8 vezes 1 dá 8. Então, deixa eu deixar mais chique aqui. Então, 8 vezes 1 dá 8. 8 vezes 4, 32, vai 3. Certo? 3. 8 vezes 8, 64. E 3, 67. 8, 67. 8 vezes 1, 8, 6, 14. Pronto, é a vez do 1. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 8 é 8. 1 vezes 1 é 1. Igual as casas decimais. Aí eu tenho 8, eu tenho 3. Olha, desculpa, soma. Eu tenho 8, eu tenho 3, eu tenho 11. Certo? Tenho 8, 12, 13. Tá certo? 3. Então, quantas casas decimais? 2 casas decimais. Então, eu tenho 7x é igual a 331, certo? Vírgula 38. Então, o meu x vai ser 331,38 dividido por 7. Eu vou deixar essa continha para você fazer, mas faça, tá certo? Faça sem uso de calculadora. 331,38 dividido por 7, tá certo? Então, se eu pegar isso aí, dividir por 7, vai dar R$47,34. Faça essas contas sem o uso de calculadora, certo? Aí lembre, 18 você paga isso. Então, lembre, 18 você paga a 44, o item B, R$47,34. B de belo. Pronto. Essa é a resposta da questão de número 44. Ora, essa continha faça, porque na hora da prova, uma conta gera insegurança. Você não tem um hábito, a agilidade. Nós acreditamos em você. Eu vou passar. É isso que você tem que pensar. Você vai conseguir. Ok?